Isaías capítulo 43, versículo 22. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías, corrigindo aí, 43, verso 22. No meio da Bíblia tem Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Todos encontraram? Vamos ler juntos aqui. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Esses dois conselhos do Senhor e dois fatos gravíssimos que têm acontecido na vida de muita gente, e o missionário lhe deu uma pincelada rápida, e quando ele leu isso, Deus abriu o meu entendimento de uma maneira tremenda, e eu falei, Senhor, aqui é uma lição muito grande para a gente. Muitas pessoas, elas se esqueceram que para mudar de vida, elas precisam levar a sério realmente o mundo da fé, porque caso contrário, irmãos, isso que a gente está vivendo, se não for levado 100% a sério, nós não teremos o resultado que a Bíblia garante que nós teríamos. A palavra de Deus, ela não possui erro, ela é uma palavra perfeita. Nós sabemos que desde que o Senhor começou a dirigir os primeiros passos, o povo dele, através de um homem chamado Adão, a Bíblia diz que Deus, ele falava com o homem pela manhã e ao cair da tarde. Então o homem, desde que ele foi criado, mesmo antes do pecado, ele necessitava de estar em contato com Deus para que ele fosse alimentado, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Se você se afasta dessa semelhança de Deus, e essa semelhança não é física apenas, ele está falando dessa semelhança principalmente espiritual. Nós fomos um ser criado para ser essa imagem e semelhança de Deus, para absorver dele toda a fonte nossa de alimento para o nosso espírito. Desde que o pecado separou o homem de Deus, o homem não teve mais esse contato com o Senhor, e aí alguns homens no decorrer da história, eles foram sendo valentes, muitos tateando mesmo no mundo escuro, porque eles vieram de uma criação, na maioria dos casos, idólatra, eles não tinham essa cultura de adorar o Senhor. Você pode ver que mesmo o povo de Israel adorando a Deus, a maioria dos outros povos eram povos completamente perdidos. Então você vê que não tinha naquele momento muitas pessoas assim tendo em contato com o Senhor. E no mundo de hoje nós estamos vivendo essa mesma fase. Estamos indo para 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, e se você for ver as pessoas que realmente andam com Deus, hoje se for colocar em comparação aos 7 bilhões, dá para a gente contar nos dedos. Mas o que é bonito é que essa graça que foi se manifesta a nós, ela vai crescer cada vez mais se nós levarmos muito a sério o que o Senhor tem dito a nós. Eu gostaria que você repetisse assim comigo, diga, a oração funciona. Ou eu creio que oração resolve, irmãos, ou então o que nós estamos fazendo diante desse desafio que é espiritual. Então aqui há dois processos que, enquanto o missionário leu esse texto na reunião das 7 da manhã, que Deus clareou meu entendimento, foi que ele tratou aqui de um mesmo personagem, mas com dois nomes. Ele fala o seguinte, vamos ler mais uma vez o verso 22, vamos lá? Contudo, ou seja, com todo esse sofrimento, todas essas questões que vieram contra ti, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, e tu te cansaste de mim, ó Israel. É o mesmo homem, Jacó e Israel é o mesmo homem. E quando o missionário leu isso de manhã, eu entendi algo tremendo. Eu falei, Deus, isso aqui está falando de duas fases da nossa vida. O mesmo homem pode ter duas fases, o antes e o depois. Vai depender muito da nossa atitude no mundo espiritual. Só que ele fala o seguinte, que para você transformar a sua história nesse antes e depois, você precisa invocar a ele. Por isso que ele falou assim, contudo tu não me invocaste, Jacó, era um sentido figurado. Ele estava dizendo ao povo o seguinte, o Jacó representava o homem que ainda não tinha tido a revelação completa de Deus. Desde que houve na vida dele aquele grande sofrimento que ele passou desde a sua infância, mas ele era um homem determinado, mesmo assim ele foi crescendo. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais da questão do Jacó para mudar de nome, mas aqui eu vejo aqui essa figura do Jacó como pessoas que são batalhadoras, pessoas que têm muitos projetos, têm muitos sonhos, fazem tudo que você pode imaginar.
Aquelas pessoas que, se puderem, elas se desdobram em 10 para estar tentando resolver. E ela não percebe que a questão dela é muito mais espiritual do que física e do que carnal. E quando você aprender que no mundo de Deus, se você invocar, mas contar com essa ajuda e não ter um pingo de dúvida no seu coração, o Senhor vai começar a te dar entendimento, vai começar a mudar a sua história de tal maneira que a sua vida vai ser conhecida como um antes e um depois. Eu estou falando com pessoas aqui que, quem sabe, hoje está sendo o seu último dia de Jacó, em nome de Jesus, e você passará a viver a promessa que o Senhor tem preparado para a sua vida. Enquanto eu sou Jacó, a promessa não se cumpriu. Quando eu me torno Israel, o sonho do Senhor veio e se revelou à minha vida. Tem muitas pessoas se conformando em ser Jacó, quando Deus já estava querendo que ela já tivesse transformado em Israel. Tem muitas pessoas ainda convivendo com Jacó, quando elas já poderiam estar desfrutando do Israel. Irmãos, e como eu tenho durante essa tarde hoje, enquanto eu estava aqui Santa Ceia o dia inteiro, e o meu pensamento aqui dentro fervendo de emoção diante do Senhor, eu falei: Deus, eu estou determinado a mudar a minha vida do Jacó para o Israel, porque o Senhor tem coisas grandes a fazer na minha vida. O irmão, estou declarando isso em nome de Jesus. Coisas grandes Deus fará na sua vida, e você terá hoje como testemunhos para dizer: eu realmente era o Jacó, era o homem que lutava, a mulher que lutava, fazia de tudo, me esmerava e não tinha resultados, mas quando a palavra se me abriu, eu recebi o poder de Deus. Agora Deus está indo à minha frente. Irmãos, contra Israel não poderá haver maldições, nem encantamentos. Contra Israel não poderá haver nenhum tipo de atrapalho, porque é o povo que Deus trouxe uma promessa. Tudo se resume na promessa que você recebeu. Sempre que eu prego e que eu posso, eu recito essa frase que Deus me deu há uns 3 anos. Eu gostaria de repetir mais uma vez, que eu não me cansei ainda. Diga assim: cada versículo que eu não conheço é uma bênção que eu ainda não tenho. Você já parou para pensar nisso? Na palavra de Deus tem bênçãos, por exemplo, de prosperidade, mas você conhece muito pouco sobre esse assunto. É uma bênção que você ainda não tem. A palavra de Deus fala muito sobre saúde, só que você não buscou isso aqui nessa fonte. É uma bênção que você ainda não tem. A palavra de Deus fala muito sobre santidade. Para muitos talvez nos assistem com um olhar crítico: olha lá, teologia de prosperidade. Não, a teologia da Bíblia é de tudo. Deus te deseja que você vai bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Então veja bem, aquilo que você ainda não conhece não é seu. É um mundo, pessoal, que ele é único e exclusivo de cada um. Não adianta que ninguém vai conseguir orar por você, ou então estudar a Bíblia por você, se você não tomar uma iniciativa. Mas eu não sei se você já notou que, para que nós venhamos ter uma vida espiritual assim, crescida, grande, de fato, de verdade, a gente passa por uma resistência muito grande. Quem já notou que para vir uma igreja, de repente, se você não for muito valente, você nem vem ao culto? Já notaram isso? É compromissos, é coisas que vêm, é cansaço no seu corpo. Experimenta falar o seguinte: eu vou ler a Bíblia hoje, quando eu chegar em casa. Mas é um sono que vem do além, irmãos, não sabe de onde vem. É uma coisa que... E você? E não entende, é assim ou não é? Nossa, eu não entendi uma palavra. O que ele está querendo? Quem é carnal que lê esse versículo: contudo tu não me invocaste a mim, ó Jacó, e te cansaste de mim, Israel? Não entendi nada. Para quem Deus revela, é um mundo de bênçãos que se abre. E às vezes naquele versículo você não entendeu nada, você tem que bater naquela porta, às vezes é 10 dias, às vezes é 1 mês. Às vezes ali está uma pérola, um ouro preparado, que você já talvez é ali a chave para mudar completamente a história da sua vida. Talvez ali vai estar a ideia da sua nova empresa. Talvez ali vai surgir uma ideia para como você vai se portar diante daquele desafio que vai aparecer. Então, irmãos, Deus, Ele quer trabalhar conosco, e nem sempre é de forma instantânea. Porque muitas vezes nós temos que vencer muito a nossa carne. Não é porque Deus é mau, é porque a gente está tão longe dEle, que a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. A gente fica tão afastado que Ele fala, mas nós passamos naquele momento desapercebido. E até gostaria de dar um exemplo. Se você, por exemplo, não vê a meteorologia, nem sabe o que vai ter. Chega no meio da rua, de repente cai um toró lá tremendo, e você fala: ah, não acredito. Mas peraí, já estava sendo anunciado, é porque você não olha. Então muita coisa Deus anuncia antes, mas a gente não está ligado, a gente não olha. E às vezes, irmãos, desculpe falar, mas é tudo coisas bobas que tomam conta da nossa vida. É discussão, uns é sensualidade,
E aí vai, é um tanto de bobeiras que você fala: Deus, isso não vale a pena, eu estou perdendo o melhor que o Senhor tem para mim por causa dessa bobagem. E hoje, se você estiver disposto, Deus está dizendo: acabou o tempo de Jacó na sua vida. O Senhor está dizendo: chegou o tempo de Israel para você, em nome de Jesus. Por exemplo, enquanto Deus está trazendo a mensagem durante o culto, vai vir um monte de tentações, porque o inimigo não quer deixar que você tenha uma fé completa, que você creia. Quantas vezes na hora da reunião, além do sono só, não é só sono, tem pessoas que se sentem mal, tem gente que se sente tão incomodada que ela tem vontade de ir embora. Eu já vi um caso de uma senhora que ela passou na frente da igreja 5 vezes, e ela não via a igreja. Que coisa séria. Eu atendi aqui na porta uma senhora, que ela praticamente foi puxada para dentro. Eu sei que ela parou assim, como se não estivesse vendo nada, olhando para a miragem. E um dos pastores foi lá e chamou: a senhora não quer entrar para conhecer? Onde eu estou, o que é? E entrou aqui dentro e Deus mudou a vida dela. Irmãos, o inimigo não quer que você se torne Israel. Então, por que ele não quer? Porque ele não quer que você invoque aquilo que é seu. E tem que invocar. Vamos ver como é que foi a luta desse homem para sair de Jacó para Israel? Gênesis capítulo 32, verso 28. Gênesis 32, 28. Primeiro livro da Bíblia, tá, queridos? Vamos ler a partir do 22, que vai ficar mais claro o entendimento. Vamos lá juntos? Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou como, pessoal? Só. Muitas vezes na sua luta de invocação a Deus, ali de fé, você fica só. Nem todos querem te seguir naquele caminho de fé. Às vezes seu melhor amigo te abandona, sua pessoa do trabalho te deixa, mas fica firme que Deus tem algo novo. E você vai voltar lá para contar testemunho. E aí aquela pessoa vai ver: poxa, valeu a pena o caminho que você seguiu. Então não ligue de ficar só. Mas vamos ler aqui com muita alegria. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa. Se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se o quê? Se não me abençoares. E disse: qual o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Vamos ler bem forte o 28. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste com os homens, com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, te peço, saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. E o que, pessoal? E a minha alma toma posse dessa bênção na sua vida. Você vai ver algo que ninguém consegue ver sobre Deus. Palavra vai se abrir a você e fazer: eu vi Deus face a face. Ou seja, você não vai ver a face de Deus na sua glória, que isso é impossível, o homem não suporta. Mas a palavra revelada é a face de Deus para você. E aí você sai daquela vida de prostração, de angústia, de sofrimento. Você sai daquele momento de derrota e você começa a andar como uma pessoa segura. Então Deus está falando o seguinte, como falou lá no livro de Isaías: tu não invocastes a mim, ó Jacó. Enquanto não invocar, vai continuar como Jacó. E eu não quero isso para mim, meus irmãos. Tenho certeza que Deus está movendo alguma coisa dentro de você para levantar uma oração como você nunca fez. E não é aquela oração religiosa, não. Você vai se pegar firme a palavra e você vai dizer: Deus, acabaram os meus dias de Jacó. Ou seja, ser Jacó é bom, mas ser Israel é melhor ainda. Porque ser Israel é prevalecer contra Deus e contra os homens. Contra Deus, como assim? Porque você vai ser tão determinado que Deus vai falar assim: eu vou te abençoar para que você possa andar com as ferramentas que eu tenho. E contra os homens é porque nada mais do homem vai poder te atingir em nome de Jesus. Ô irmão, Deus está levantando príncipes e princesas aqui nessa noite. Deus está querendo que você tome posse dessa unção sobre a sua vida. Quantas bênçãos que a gente perdeu porque a gente não conheceu o texto que está escrito. Então cada versículo que você não conhece é uma bênção que ainda não é sua.
Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui foi que o Jacó e o Israel são a mesma pessoa, mas você só vai poder se tornar Israel quando começar o quê? Invocar. Invocou a Deus, se transformou em Israel. Vamos agora ao segundo passo importante, na verdade, em Lucas, capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, verso 12. O grande problema agora, fala assim comigo, não adianta simplesmente sair de Jacó para Israel. Fala, é continuar sendo Israel. Porque agora que entra o grande segredo da vida. Você saiu daquela situação de normalidade para uma situação de bênção. E aí vem algo chamado cansaço. Quando o cansaço bate, irmãos, não existe outra arma a não ser você lembrar-se de todas as promessas e se manter firme nelas. Lucas, foi isso que eu falei? Vamos lá? Todos acharam, menos o pastor. Então vamos achar, vamos lá. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, levantaram o quê? A voz. Imagine aqui esses leprosos como um Jacó, ou seja, alguém que precisa de uma mudança. Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote, que aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Então, às vezes, o Senhor, quando te dá uma palavra, nem sempre a sua vida é mudada naquele instante. Você é mudado no processo. Deus te deu uma palavra de fé, você creu. E saiu dali com aquela palavra, mas a situação ainda está a mesma. Você sai da igreja, por exemplo, e você fala o seguinte, poxa, eu recebi uma palavra lá que Deus me abriu uma grande porta. Só que você sai daqui, sua conta continua o quê? Vazia. Você olha no bolso, tem alguns trocados. Se você não for espiritual, nesse momento você vai falar assim, não mudou coisa nenhuma, tudo do mesmo jeito. Esses homens, então, se a gente falar que eles não tiveram fé, a gente está mentindo, foram homens de fé. Eles levantaram a voz e clamaram. Então, se você não invocar, você não vai sair do estado que você está, de Jacó, ou de leproso, ou de endividado. Pega esse Jacó e transmita para qualquer outro nome que você imagine que seja. Então, veja bem, eles como leprosos invocaram. Ao invocar, naquele momento o trabalhar de Jesus foi diferente. Vai lá e se mostra ao sacerdote. E eles foram. Porque ninguém podia se apresentar ao sacerdote, ainda mais um leproso. O leproso não podia se aproximar nem do sacerdote. Quando Jesus deu a palavra vai, eles creram tanto, que mesmo leprosos, eles falaram o seguinte, nós vamos. Se chegar lá leproso, falar, foi um tal de Jesus que mandou, mas a gente veio. Então, quando Jesus manda, irmão, ainda que tudo esteja complicado, você pode ir porque ele vai assumir a palavra dele. Ele diz que ele vela pela palavra dele para cumprir. Das primeiras vezes que Jesus me mandou pregar, eu fui. Pastor, o que saiu? Eu não lembro até hoje. Só sei que ele me mandou ir, eu sabia que eu seria um pregador. Ou você acha que na minha rua eu fui uma limusine e desceu uns homens com uns trompetes assim, papá, papá, parará, né? Esticaram o tapete vermelho e falou, eis aqui o mais novo pregador desse bairro. Foi assim, não? Gente. O dia que eu cheguei em casa, falei assim, você pastor. Pastor de quem, menino? Que pastor que nada, vai estudar. Às vezes você está diante de uma palavra que o Senhor te dá e você não sabe como se comportar. Irmãos, invocou, você tem que crer que aquela sua oração foi atendida. Deus te deu uma palavra, vai naquela palavra sem ter medo em nome de Jesus. Mas o inimigo vai fazer de tudo para te colocar medo. Você já foi sarado pelas feridas de Jesus. E Deus te dá essa palavra com tanta fé, vai fazer o exame, eu vou. E no caminho de fazer o exame o diabo começa, mas não é bem assim não. É bom ter fé, mas também é bom prevenir. Irmãos, que prevenir, você já está indo com a palavra. Às vezes no meio do caminho que Deus está fazendo um milagre. Às vezes Deus está trabalhando, você vai fazer aquela venda, e no meio do caminho Deus está abrindo uma porta grandiosa. Então eles foram. Chegaram diante do sacerdote, vamos ler o próximo versículo, versículo de número 14. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai ao sacerdote. Vamos continuar. E aconteceu que indo, eles ficaram como? Limpos.
Tem muita gente que vai sair daqui hoje com algo diferente na sua vida, sem que você saiba. Ah, pastor, o que é mudar o nome de Israel para Jacó, de Jacó para Israel, perdão? Isso não é nada, irmão. Você que pensa, o mundo espiritual é muito mais valioso do que o mundo físico. Você vai sair daqui com o nome espiritualmente falando completamente mudado. E o diabo vai olhar para você e falar: ali eu não posso mais tocar, que agora é filho de Deus. Todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E contra os filhos de Deus, o inimigo não pode fazer mais nada. Qual é o nome que você carrega espiritualmente falando? É isso que vale. O que o homem está dizendo, irmãos, o que fala acerca de você, isso não importa. O que vale é o que o Senhor falou acerca de mim. Sabe o que Deus falou acerca de mim? Que eu sou mais que vencedor, que eu sou rei, que eu sou sacerdote. Ele falou que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Falou isso através de Paulo. Então, continuando o verso 15. Um deles, vendo que estava são, o que ele fez? Voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era o quê? Samaritano. E Jesus respondeu e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite. Ô minha irmã, onde está você que não está mais no altar de Deus? Onde está você que não está mais com aquela fé que o Senhor te colocou quando você começou no Evangelho? Você era uma pessoa cheia da unção do Senhor, uma labareda nas mãos do Senhor. E a sua oração hoje já está ficando impotente, irmãos, longe de Deus. Mesmo limpo, você vai se sujar de novo. Longe de Deus, você pode ser a pessoa mais iluminada, como foi um homem chamado Salomão, que se tornou um idólatra porque caiu na conversa das mulheres que ele teve. Olha que ele não teve pouca não, teve 700 mulheres, misericórdia, e 300 concubinas. Esse homem foi corrompido pelas suas próprias mulheres. Então, amados, quando você estiver limpo, ou seja, fala comigo, depois de sair do estado de Jacó para Israel, eu preciso permanecer. Ô irmão, você não sabe o dia de amanhã. Ele pertence apenas a Deus. Desculpe falar, irmãos, mas tem gente que já está vindo no domingo. Obrigado. Quem sabe não veio pessoas hoje aqui, ó, só estou indo porque é Santa Ceia, hein? E eu tinha falado que Santa Ceia não falta. Vem me chamar para ir quarta que eu não vou não. E Deus está falando forte com você hoje. Onde estão os 9? E aqueles que nem na Santa Ceia que tinha feito um voto não estão vindo? Irmãos, vamos ter cuidado, porque para você sair do estado que Deus te colocou, que é Israel, o nome dele sobre você, para voltar a ser Jacó, é tudo que o diabo está querendo. O inimigo está batalhando e está batalhando sério para fazer da igreja uma igreja de gente convencida e não de pessoas convertidas. Ele está batalhando o máximo que ele pode para fazer você ter uma Bíblia, mas nenhuma oração que você faz funciona. Nenhuma fé que você diz que tem, acontece. E nós seremos, ao contrário disso, seremos uma igreja viva, porque o compromisso que Deus tem é com Israel, é com essa palavra, a promessa que Ele fez a nós será cumprida, amém? Olha o que diz Salmos 81, verso 13, Salmos 81, versículo 13, a palavra de Deus é profunda, né, irmãos? Quanto mais você a estuda, mais você fala: Senhor, quanto eu preciso ainda crescer. E que tem de gente que espiritualmente Deus está escrevendo um novo nome para você, irmãos, um novo nome. Aleluia, um novo nome, tome posse disso. Salmos 81, verso 13. Vamos ler bem forte? Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. É isso que Deus tem para você. O melhor mel, ou seja, o melhor trigo. Você vai comer do melhor em nome do Senhor. Mas esse em breve, que é o nosso problema. Em breve Deus abateria os seus inimigos, e por pouco você perdeu essa bênção, porque na hora que os seus inimigos seriam abatidos, se levanta dentro da sua casa um murmurador. E aí Deus quer te abençoar, e Satanás chega assim e fala assim: ó, anjo, aqui não. Esse aqui acabou de me adorar. Fala comigo, murmuração é um louvor
a Satanás. Misericórdia, irmãos. Toda vez que você murmura, Satanás está dando, ó, que bacana, olha lá o crente derrotado, agora eu estou sentado em cima dele. Imagina, vem contra você a pior luta possível, e você dá um grito na sua casa: demônio, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Foi com a palavra que Jesus venceu a tentação no deserto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente o Senhor adorarás, somente a Ele servirás. E o demônio então bateu em retirada, e vieram os anjos e o serviram. Está vindo o anjo de Deus para servir você. Maná do céu, providência de Deus, maná do Senhor, trigo abençoado, mel fino saído da rocha. É isso que Deus tem preparado para a sua vida. Se Israel me ouvisse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos. Irmãos, tem um monte de inimigo querendo rir de mim, mas Deus já está cuidando deles. Deus já está cuidando deles. O Senhor está dizendo: Deus já está cuidando dos seus inimigos, meu irmão. Em breve serão abatidos. Mas o nosso problema é o cansaço. Já glorifique a Deus que você já não é mais o Jacó. Depois que você aceitou a Cristo, o seu nome foi mudado para Israel. Então, vamos ler só mais uma vez para terminar em Isaías 43, 22, e depois eu leio o último versículo, que é Gênesis 25, 29. Glória a Deus. Irmãos, vocês não têm noção do fogo que está aqui em cima desse altar, da unção que está indo aí para a sua vida. É Deus que está aqui hoje. Eu não tenho capacidade cultural, filosófica e nem mesmo humana para passar o que eu estou te passando, não. Eu estou sendo o canal do Senhor aqui, porque Deus é Deus que fala. A palavra quem fala é o Senhor. Acharam aí Isaías 43, que nós já tínhamos ido lá. O versículo é o de número 22, só para que você pegue o entendimento completo aí. Vamos ler juntos? Contudo, tu não me invocastes a mim. Fala, só muda a vida quem invoca. Então, enquanto você não invocar, meu irmão, vai continuar aí como Jacó. Então, Jacó, quer mudar de vida? Faça como Jacó fez. Lutou com Deus, clamou, invocou, e ficou ele só. E estava chegando a alva, parecia que amanheceu o dia. Foi ferido na coxa, e com a coxa lá ferida, e o anjo agarrado. Olha, eu preciso ir, não, o senhor precisa me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. Então, a partir de hoje, seu nome é Israel. Glória a Deus. E venceu a luta. Venceu a luta. Tem gente que faz uma oração, pessoal, e a oração dele é uma água com açúcar tremenda. E ele acha que é abracadabra, que é mágica. E às vezes chega correndo: pastor, pelo amor de Deus, me dá sua gravata para eu passar aqui, para eu usar. E a gravata, coitada, está até suada, não tem nada de unção. Lógico que se for um ato específico também, a Bíblia fala que até os dentes e aventais de Paulo curavam, mas isso não pode ser amuleto. É uma decisão sua. Ninguém é responsável pelo teu fracasso, e ninguém vai ser responsável pelo teu sucesso. Deus está dizendo que está esperando a decisão de você. Então, isso aqui a gente já aprendeu, mas vamos no segundo passo para terminar. Mas cansastes-te de mim, ó Israel. Então, irmãos, o perigo é quando a gente chega nesse ponto de ser abençoado e bate o cansaço. E aí, você se cansando, você começa a cair no caminho ou de murmuração, ou aquele que estava limpo volta a ficar sujo. E a pergunta é: onde estão os 9? Jesus não pôde falar deles. Será que morreram com lepra? A gente não sabe, eu só sei de um que voltou glorificando a Deus e a bênção dele foi confirmada. Irmãos, eu não quero sair mais dos caminhos do Senhor. Para onde que eu vou? Falando como uns discípulos que disseram a Jesus, Filipe: Senhor, para onde vamos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eu não tenho mais outra coisa a crer, irmãos. Tudo que a gente veio para quê é engano. Você senta no chão, olha para a parede, vai lá, fica meditando aí que vai melhorar. Eu vou fazer isso. Não estou falando mal de religião nenhuma, mas, irmãos, o que eu tenho aqui é tão alto que não é religião, é vendo Deus face a face. Depois que você vê Deus face a face, você não quer mais nada. Tudo que vem para ti é migalha. Então vamos ver um homem que nem sequer em Israel ele conseguiu chegar, é o que eu tinha que falar, o último agora, que é o Gênesis 25, 29, até o 32. E aqui eu termino essa mensagem de hoje,
Espero que tenha edificado a sua vida, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 25, verso 29. Vamos ler juntos? E Jacó cozera um guisado, e veio quem? Esaú do campo, estava como? Fala para o seu irmão, diga, cuidado com cansaço, fala para ele. Você já tomou decisão cansado já? Quem já tomou? Já falaram com você dormindo? No outro dia você jura de pé junto que não falou? A pessoa falou, você falou que eu podia transferir R$1.000 para minha conta. Não falei nada. Eu estava dormindo, você esperou dormir para falar? Então o cansaço na fé faz você agir como louco. Você está tão esgotado que você, que fé que nada, eu não quero nem saber, cadê o eu vou assinar agora. Que perguntar para Deus, e aí irmãos, a gente já perdeu tudo. Deus está dizendo a você, está cansado? Leia Isaías 40, verso 28 até o 31, que ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e até correm, até fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está hoje colocando esperança dentro de você. Sua força está sendo tão renovada, irmão, você vai sair daqui hoje como um gigante espiritual. Pastor, faz tempo que eu não falo com Deus, que eu não tenho prazer de orar, e eu voltei para a batalha, voltei a caminhar. Eu não vou ser como os 9 leprosos. Então Esaú estava como? Cansado. Versículo agora 30, vamos lá. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome o quê? Edom. Agora olha a grande loucura do cansaço. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo o quê? A primogenitura. Fala comigo, o cansaço deixa o meu problema muito maior, ou quase impossível. Toda pessoa cansada é exagerada, gente. Ai, estou morto de cansado. Cansaço é um exagero, quem já viu isso? Hã? Que morto, que nada, e gente, tem tanto gás ainda dentro de você que você não imagina. Você quer ver ter gás? É só aparecer uma barata, você vai, né? Solta um pitbull na rua para você ver se você não está em forma. Eu duvido. Então fala comigo, o desafio serve para me desafiar a vencer os meus limites. Deus está dizendo a você que a sua força vem dele. Você não tem que ter medo desse pitbull do inferno que te ameaçou, não. Meu irmão, não deixe o cansaço tomar as suas decisões. Você tem que se assumir como Israel e dizer, Deus, quem toma a decisão sou eu, na tua palavra. Se tiver que esperar, eu vou esperar. Mas eu não vou perder minha posição de Israel. Eu não vou ficar atrás de um prato guisado de lentilha por aí, porque isso é tudo provisório e acaba. E o que Deus tem para você é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai mudar o seu nome. Já mudou, né? Vamos ficar de pé, meus amados. Deus quer colocar você de pé com uma força tremenda sobre ti. Oh Pai, nós queremos hoje essa força sobre nós. O Senhor pode mudar e escrever nossa história. O Senhor pode fazer uma nova história para cada uma dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Junte as suas forças, meu irmão, para invocar a Deus. Porque o inimigo está querendo que você desista da sua família, do seu filho, dos seus sonhos, da sua comunhão com Ele. Mas o Senhor está dizendo a você que Ele tem o melhor, o sobrenatural, a bênção sobre a sua vida. Ele vai te levantar hoje em nome de Jesus. Cante com fé em nome do Senhor. Que Ele pode escrever a sua história e fazer de você uma bênção. Jesus pode escrever a sua história de novo. Ele quer mudar o seu nome, meu irmão. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. No olhar eu carregava um pouco de morte.
E a minha festa estava tão vazia de sorriso. Ô Jacó, Deus vai trazer sorriso para você. E quando eu pensei que o meu rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Mudou meu nome para Israel. Aleluia. E vai fazer assim contigo hoje. E vai fazer assim contigo hoje. Olha o cansaço aí, meu irmão. Vença o cansaço. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Quem aqui é Israel? Dê um glória bem alto aí. Quem é filho de Deus? Canta comigo. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Ele vai arrancar a tristeza da sua alma. Arrancou aquela tristeza que doía. Me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim com a tua família, com a tua casa, com a tua empresa hoje. Ele é meu melhor amigo. Quem não vai desistir, cante. Viver com meu Jesus é lindo. Levante as duas mãos, fecha elas, junte todas as forças que você tem e invoca o poder dele. Jacó, junte suas forças, clame a Deus, e Ele escuta o grito do teu fraco coração. Eu não tinha nada, e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo dele, escrita pelo dedo de Deus. Isso, meu irmão, invoque o poder de Deus como você nunca invocou. Só há uma chance para Jacó mudar de vida. É quando invoca, é quando clama, é quando ora, é quando busca Deus. Oh Deus, a vida dessa pessoa vai ser mudada nessa noite. Eu estou aqui como ministro do Evangelho para unir a minha fé com esse povo, não só aqui na igreja, mas em todo o Brasil. Há milhares de pessoas agora orando, há milhares de pessoas clamando. Essa mulher vai ser mãe de filhos, esse útero vai ser abençoado, essa gravidez vai ser uma bênção, essa casa vai ser uma bênção. Oh, aleluia! Oh, junte suas forças, e Ele escuta o grito do teu fraco coração. Eu não tinha nada, e agora eu tenho vida, e um nome novo e lindo, escrito pelo dedo de Deus. Deus está mudando o teu nome nessa noite. Espiritualmente faz tempo que você não sente essa alegria, meu irmão. Você estava cansado de adorar, de louvar. Você estava cansado no meio da caminhada, e Deus está dizendo: ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel ficasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos. Os teus inimigos serão abatidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra assim comigo as suas mãos e diga comigo: o poder de Deus, coloque sobre as minhas mãos o poder de curar. E assim como aqueles leprosos que foram ainda leprosos, se apresentaram ao sacerdote, sabendo que seria curado, eu já tenho uma certeza da minha cura. Coloque a mão no local da dor agora, una a sua fé com a minha e manda esse mal embora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, sai daí agora. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de sofrimento, você vai sair daí em nome do Senhor. Nós estamos usando a nossa fé, estamos mandando sair o mioma, o fibroma, o câncer, o nódulo no seio dessa mulher, essa pessoa que se sente cansada, essa dor no estômago, essa gastrite, essa bursite, seja o que for, esse mal que está nas mãos, que não abre, não fecha, é o mal que está nas finanças. Eu te digo, demônio, você perdeu a batalha, você vai sair daí agora. Nós estamos em batalha contra ti, nós estamos te mandando sair, não adianta resistir. Saia, saia, em nome de Jesus. E você que recebe essa mudança, pode aplaudir ao Rei da Glória com muita fé.